Bom, pessoal, então dessa forma, né, que nós tivemos aí a eleição do cacete ocorrendo, com violências, com fraudes eleitorais, nós teremos, portanto, a maioria dos liberais vencendo, e assim o projeto desses liberais estava prestes a ocorrer. Então os liberais, eles estavam prestes a simplesmente descentralizar o poder e limitar o poder exercido pelo imperador. Dom Pedro II logo é alertado pelos conservadores palacianos. Então, ainda no ano de 1841, né, nós teremos aí essas eleições ocorrendo, e os conservadores em 1842 alertaram Dom Pedro, falaram: ó, Dom Pedro, se liga, hein, que os liberais estão literalmente querendo passar uma rasteira em você. Sendo alertado por esses conservadores, em 1842 mesmo, né, no mesmo ano, Dom Pedro ele vai afastar todo o gabinete composto por liberais, e assim nós teremos a eclosão das chamadas revoltas liberais. O que foram essas revoltas liberais? Foi uma insatisfação por parte dos liberais pelo fechamento e o afastamento deles do comando ou de cargos de comando do país, né? Em São Paulo nós teremos o Diogo Feijó liderando esse movimento, e em Minas Gerais nós teremos Teófilo Otoni controlando essas revoltas, pessoal. Bom, diante desse fato, Dom Pedro ele tinha que tomar uma ação, ele tinha que tomar uma atitude, né? Em 1845 ele consegue ali negociar com os liberais, mas mesmo assim ainda não havia dado aquele símbolo de paz, né? Aquela tranquilidade. Em 1847, Dom Pedro, portanto, vai buscar uma alternativa para todo esse impasse. Ele vai criar, em 1847, o chamado parlamentarismo às avessas, o nosso parlamentarismo, né? Por que o nosso parlamentarismo ele é às avessas, pessoal? Conforme eu coloquei aqui para vocês no quadro, ó, vejam. No parlamento inglês, que é o parlamento tradicional, o chefe do governo é o primeiro-ministro. Quem indica o chefe de governo é a maioria do parlamento. Quem escolhe o ministério é o primeiro-ministro. E em quem o poder está concentrado? No parlamento. No Brasil, veja, o chefe de governo é o presidente do Conselho de Ministros. Então aí nós vamos ter esse presidente do Conselho de Ministros ocupando esse cargo como chefe de governo. Quem indica o chefe do governo aqui? O imperador. Então não é o parlamento quem vai indicar esse chefe, né, esse primeiro-ministro aí. Ok? Quem escolhe o ministério, turminha? Quem escolhe o ministério dentro desse nosso parlamentarismo às avessas é o presidente do Conselho de Ministros. Ou seja, esse cargo ocupado aqui pelo presidente do Conselho de Ministros, é ele quem vai indicar quem escolhe o ministério, é ele quem vai escolher o ministério, ele quem vai escolher quem serão os ministros do imperador, ou até mesmo o próprio imperador que decide a respeito disso, tá? E aí vejam, em quem está concentrado o poder? Lá na Inglaterra está concentrado no parlamento, no Brasil está concentrado no imperador, ok? Tranquilo, turminha? Então veja, assim nós teremos então em 1847 Dom Pedro criando o cargo de presidência do Conselho de Ministros, e esse é quem acabava escolhendo os ministérios. Então ele escolhia lá o ministério composto por liberais, o ministério composto por conservadores, e nessa forma iam alternando liberais e conservadores no poder. Se houvesse um conflito, uma desavença entre ambos, Dom Pedro rapidamente intervia, demitia o presidente do Conselho de Ministros e escolhia um outro para amenizar toda a situação. Nesse
contexto, o nosso parlamentarismo às avessas, ele ainda continua com um caráter centralizador e oligárquico, ok? Dessa forma, Dom Pedro conseguiu controlar, portanto, os liberais e os conservadores, naquele carrosselzinho onde ele controlava bem a situação. Ok, turminha? Bom, passando para o próximo slide aqui, nós temos a última das revoltas que ocorreram dentro do período imperial, tá? Então nós temos aqui, na verdade, a última não, a única, né, que ocorreu dentro do Segundo Império, porque as outras vieram dentro do período regencial. Então a revolta da Praieira, que ocorreu em 1848 em Pernambuco, ela vai ser única, tá? E ela, literalmente, a vitória de Dom Pedro sobre ela vai configurar uma vitória do Império e uma estabilidade do governo, ok? Bom, vamos lá então, turminha. Revolta da Praieira ou Revolução da Praieira, também conhecida como a Primavera dos Povos Brasileiros, porque ela vai ter um caráter mais republicano, ela vai ter uma influência. Lembrem vocês que a Primavera dos Povos Europeias, pessoal, ela vai ser influenciada lá por pensamentos marxistas, por pensamentos anarquistas, vai ser influenciada por pensamentos liberais, pensamento republicano, e assim a Revolta da Praieira também será influenciada por esses pensamentos, tá? Ela vai eclodir em 1848 e tinha como questionamento a situação ao qual Pernambuco e todo o país ainda passava no século XIX, tá? Então vejam, coloquei aqui para vocês uma frase interessante: quem nascer em Pernambuco deve ser desenganado, que ou há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Porque o jornal Diário Novo, onde foi editado lá o Manifesto ao Mundo, ele acabou lançando essa frase aqui: ou há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado, pessoal. Porque nessa região a concentração fundiária era muito grande. E vejam, essa concentração fundiária que estava nas mãos de apenas 4 famílias, Cavalcante, Albuquerque, Lobo Souza ou Rego Freitas, ela tinha 90% das terras improdutivas e os outros 10% de posse das terras dessas famílias que de fato produziam alguma coisa ou tinham pastagem para o gado, tá? Então esses participantes que eram desempregados, profissionais liberais, intelectuais, dissidentes do antigo Partido Liberal Radical, esses participantes eles vão questionar toda essa concentração fundiária, e eles vão também questionar a nomeação de um presidente conservador para a região. Ao questionar isso, esses revoltosos, que entre eles também eram desempregados, eles também passam a questionar uma justiça, né? Eles passam a reivindicar uma reforma judicial que abarcasse a todos, ok? No Manifesto ao Mundo, então, pessoal, essa galera que eles vão lançar no Manifesto ao Mundo os princípios liberais, onde pediam voto livre para todos, liberdade de imprensa, trabalho para todos. Vejam que está atendendo aos interesses dos grupos que participaram, tá? Maior liberdade para as províncias poderem pelo menos escolher os seus presidentes das províncias. O controle do comércio varejista deveria ser dos brasileiros e não dos portugueses, que é o que eu acabei comentando na primeira parte para vocês. Já no século XIX, ainda o comércio era comandado por esses portugueses. Beleza? Extinção do poder moderador e uma reforma judicial que garantisse a participação de todos. Esses revoltosos, eles conseguiram afastar o presidente da província e tentaram tomar Recife. Porém, ao tentar tomar Recife, aproximadamente 1.500 homens, eles foram derrotados por tropas leais ao Império e não tiveram também a adesão da
por parte da população. Foram presos, muitos acabaram fugindo do país, e os que acabaram sendo presos foram julgados e condenados. Entre eles, o líder desses revoltosos que tentou tomar Recife, o Pedro Ivo, ele foi condenado à prisão perpétua. Porém, no ano de 1849, a revolta já havia sido totalmente controlada pelo Império, mas no ano de 1851, Dom Pedro, num ato de generosidade, ele vai conceder a anistia a todos os revoltosos, como um ato de perdão pelo que esses revoltosos fizeram. Ok? Turma, ficamos assim com essa nossa primeira parte de história da história do Segundo Reinado, e voltaremos depois, pessoal, a falar sobre a questão econômica brasileira durante o Segundo Reinado, falando aí sobre o café, falando sobre as leis que propiciaram um pequeno surto industrial no Brasil e a lei de terra, ok? Espero vocês no próximo vídeo. Beijão!